Agora, um ponto bem importante, tá, Rafael? Para entender o contexto, tá? Porque veio a ideia ali em 2019, era antes pandemia, pré-pandemia ainda, tá? Nem se não existia nada de pandemia. Existe na psicanálise assim, formas de você vivenciar a formação, que são institutos e associações, tá? Que não são instituições privadas. Historicamente, essas instituições é que têm o domínio, vou chamar assim, sempre tiveram da transmissão da psicanálise. Instituições privadas é recente, tá? Que começam a oferecer, e aí uma grande crítica, porque essas instituições, muitas, não todas, claro, muitas delas vão naquela do cursinho de 6 meses, uma carteirinha, um certificado, vem ser psicanalista, aquela questão toda que não respeitam essas bases, tá? Assim, da psicanálise em si. Essas instituições, essas associações, esses institutos, eles tinham uma outra questão também. Psicanálise não pode ser oferecida online, tá? Não tem como. Você precisa ter a vivência, precisa estar numa clínica para atender o Nilson e daí ali acontecer essa que nós chamamos de transferência, tá? Para acontecer essa vivência psicanalítica mesmo. Uma resistência muito grande. O nosso papel, desde 2017, quando a gente institui a Escola de Psicanálise de Curitiba, é justamente tentar mostrar, e felizmente estamos conseguindo, que é possível também transmitir a psicanálise de uma outra forma, além do presencial, que nós achamos que é fundamental, é importantíssimo, também o digital, tá? E num primeiro momento quase que uma opção, mas depois se tornou principal, assim, porque a gente começa a perceber que, a partir do movimento que nós começamos ali, é possível transmitir a psicanálise com a qualidade, com a ética e com o aprofundamento, tá? Não substitui o presencial, nós temos, assim, questões que o que eu sempre digo é assim, não tem como comparar, tá? O presencial vai te dar algumas questões, o online e outras. Nós usamos, na EPC a gente tem eventos praticamente todo dia, tá? Ou ao vivo, online, porque a gente quer aproximar ao máximo de uma vivência presencial ou daquilo que se vivencia num presencial, mas vai ter as suas particularidades. E acho que isso está vendo cada vez mais, tem muita gente que ainda tem um pensamento um pouco anterior, que é muito do ou, né? Ou presencial ou online. Isso, exatamente. Tudo que a gente está vendo hoje, até lá na Heroes Park, nossos clientes, pelo que você está falando também, a tua própria vivência, é muito mais o E do que o ou, né? É como uma coisa, o online e o presencial, e como você consegue amarrar e desenhar muito bem essa estratégia para o online potencializar o presencial potencializar o online. Isso. E aí, como é que foi esse início, assim? Então, justamente, a gente tem um contexto que é contrário, a gente tem um contexto que a gente precisa construir a nossa imagem, marca, falando agora algo mais institucional, e a qualidade, e a ética, e mostrar que isso é possível. Então, nós apostamos, assim, logo no início das nossas atividades, com grupos menores, justamente para poder construir um processo e nós, eticamente, avaliarmos se era possível. Funciona, tá? Ou não? Então, assim... Foi a primeira do Brasil a fazer a psicanálise? Não, já tinha. Tanto assim, quando veio a ideia de também oferecer, eu comecei a formar redes aí, parcerias. Eu vou te responder, Rafael, uma das suas perguntas. Comecei a formar redes, parcerias, como? Participando de espaços de instituições que ofereciam online, tá? Vamos entender, vamos ver se é possível, se não é possível. Transitei em algumas instituições, vivenciando, a gente nunca para, então refiz formações, refiz cursos, fui ali... E aí, não existe acaso em psicanálise, tá? Mas eu chamo ainda acaso. Tive o acaso e, assim, o privilégio de começar a estar em contato com pessoas e com profissionais sensacionais, assim, tá? De trocas em sala de aula, de eu percebendo, assim, nossa, o quanto que esse ou essa, enquanto hoje estudante, está contribuindo, enquanto aquele professor está contribuindo também, nossa, que legal. E eu comecei a me aproximar dessas pessoas, comecei a fortalecer essas redes, tá? Isso de 2017 para cá. 2017, a gente, então, ainda era tudo presencial. 2018, início de 2019, eu encontro, porque foi ao acaso, embora acaso não exista, a EAD Box no online, vejo a proposta, acho muito interessante, começo a me aproximar no sentido de ter cursos ali na EAD Box, inclusive o da formação, era a turma 6 de 2020, já foi a primeira turma que nós colocamos da formação ali
junto da EAD Box, e aí tivemos uma turma legal, assim, no sentido assim, de pessoas comprometidas, no sentido assim, de estarem ali querendo vivenciar a psicanálise, a turma 6, a turma 7, em 2020. É nesse momento de 2020 que vem a pandemia. Então, a pandemia, ela, eu vou usar um termo aqui, tá? Embora tenha sido um momento muito complexo, um momento que exigiu muito, né, de todos, com perdas e várias questões, foi um momento também que possibilitou com que nós pudéssemos mergulhar neste online e mostrar que era possível transmitir a psicanálise de fato com qualidade, com ética, com aprofundamento, né, que tanto se Quem questionava online teve que aceitar, né? Não teve Algumas instituições tiveram que se adequar a isso. Quem questionava justamente porque não havia possibilidade de encontros presenciais. Então, eles também começaram a vivenciar esses espaços. Um ponto importante, tá? Essas associações, esses institutos, a gente tem parcerias, tá? Então, a gente procura sempre estar próximos deles, a gente procura sempre estar construindo relações, porque nós, novamente, a gente parte da transmissão da psicanálise aquela que a gente considera como sendo, né, a que precisa ser transmitida, e são esses espaços de transmissão. Então a gente tem várias, nós não trabalhamos tanto com concorrência, tá? A gente usa muito mais o termo da colaboração, e temos percebido quanto que essa colaboração com esses espaços que poderiam ser concorrentes contribuem, tá? Porque tem estudantes que transitam entre elas, conosco, em ambas, e vão se construindo psicanalistas, vivenciando esses processos, que para nós também é excelente, porque eles estão em espaços, talvez com psicanalistas de mais tempo, de maior no percurso, e trazem para a EPC, em sala de aula, em vivências, esse conhecimento que agrega nos nossos grupos e que amplia aí a qualidade do nosso trabalho.